Bom, pessoal, vamos começar a falar de ficção contemporânea, tá, pessoal? Ficção contemporânea a gente vai dividir em dois momentos, tá? Mas ela vai mais ou menos ali a partir de 1945, né, com o fim da Era Vargas, o fim da Segunda Guerra Mundial, até ali o grande auge da literatura, né, e o início da sua decadência, digamos assim, até a década de 70, 80 mais ou menos, tá? Mas a gente vai dividir em dois momentos, né? A ficção contemporânea um que vai pegar a geração mais velha, ali com Clarice Lispector e Guimarães Rosa, e a ficção contemporânea 2 ali a partir dos anos 55, 60, que vai pegar a geração mais nova aí, que a gente tem até alguns vivos e uns que morreram agora, como o caso do Rubem Fonseca, né? Ainda está vivo Dalton Trevisan, Lígia Fagundes Telles, etc. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de contexto dessa ficção contemporânea, esse momento pós-romance de 30 aí, tá? Então, a partir dos anos 40, a gente tem dois fatos muito importantes, tanto para âmbito nacional quanto para âmbito mundial, tá? Então, no âmbito nacional, a gente tem a queda do Getúlio Vargas, né? Aquele período longo de 15 anos onde o Vargas ficou no poder, ele vai acabar, né, sendo derrubado, principalmente por consequências da Segunda Guerra Mundial, que também chega ao seu fim em 1945, né? Então, as duas coisas têm uma conexão bem grande, né? Vamos lembrar que o Getúlio Vargas estava meio termo, né, em relação à Segunda Guerra, só que no final, né, depois de um episódio lá com os submarinos brasileiros que supostamente são atacados pelos alemães, o Vargas acaba apoiando os Estados Unidos na guerra, o que gera um enorme torcicolo, né, estratégico. Afinal de contas, os Estados Unidos sempre foi um dos grandes berços do liberalismo, né, da democracia liberal. E o Vargas justamente tinha um projeto de Estado Novo que se assemelhava muito mais à Alemanha, né? Então ele acabando ficando ao lado dos Estados Unidos gera um pouco de as pessoas vão pensar, não, mas peraí, se a gente está do lado dos Estados Unidos, a gente quer um governo a lá Estados Unidos, né? Enfim, do ponto de vista científico, pessoal, a gente vai ter um pouco de mudança, assim, na perspectiva mecanicista, newtoniana, né, para uma perspectiva mais relativista, que é o caso da teoria da relatividade do Einstein, do princípio da incerteza do Heisenberg, né, que vão desfazer aquele projeto, né, de ação e reação, né, de causa e efeito muito lógico, né, de que a vida nada mais é de que se tu fizer isso vai dar nisso, né, como se a vida estivesse sempre numa certeza muito clara, né. O Einstein ainda se aproximava um pouco disso, né. O Einstein até quando viu o princípio da incerteza do Heisenberg, né, dos átomos que eram jogados e não tinham uma linha muito lógica, né, de previsão, o Einstein dizia, né, que não, Deus não joga. Agora esqueci a frase dele. Deus não faz a vida jogando dados soltos, né, e tal. Mas enfim, né, a gente vai começar a ter uma ideia de que esse mundo, né, que a gente vive aqui, de espaço e tempo, ele cria suas próprias regras, né? Então, o que a gente vive aqui não é uma obviedade, né? Não é assim porque é assim. Não, a gente vive certas noções de causa e efeito aqui, porque as regras de tempo e espaço que nós vemos aqui delimitam uma possibilidade de jogo, né? Tanto que você saindo da Terra, né, e aí ele mostra como a massa, como a energia acabam se curvando, né, fazendo uma linha curva fora da Terra. Fora desse espaço e desse tempo, as regras de acontecimento são diferentes, né? Então aqui a gente criou uma noção de lógica, né, calcada no nosso próprio conceito de tempo e espaço, né? Então existe uma relatividade em relação às formas como os acontecimentos se dão mediante ao tempo e espaço que a gente é inserido, tá? Então isso é um fenômeno bem interessante para a física, né, e tal, para a ciência de forma geral, tá? Então aquela visão mecanicista ortodoxa começa a dar lugar a um tipo de pensamento que vai valorizar a experiência da pessoa dentro do seu certo tempo, do seu certo espaço. Claro que o Einstein não está falando numa questão, né, de, por exemplo, o tempo e o espaço de uma pessoa da favela é diferente do tempo e o espaço de uma pessoa, né, de uma classe média, né, como a gente está tratando hoje em dia na modernidade, né? Então
Lá as coisas têm um funcionamento diferente, porque o lugar daquelas pessoas é um lugar diferente, né, do lugar das pessoas, daquelas pessoas que eu também não vou me inserir nas pessoas ricas, né, daquelas pessoas ricas, etc. Então isso é uma minimização, né, da teoria do Einstein, mas está falando de uma proporção muito mais, né, universal, digamos assim, tá? Mas do ponto de vista artístico, começa a se pensar nisso. Só um pouquinho, qual é o lugar dessa pessoa, né, que passa fome, essa pessoa que não tem uma perspectiva de futuro, né? Qual é o lugar desse, por exemplo, Caio Fernando Abreu, né, que vai tratar da questão da homossexualidade, desse homossexual que tem que conviver com a violência, uma violência não só física, mas uma violência psicológica. Não, vamos olhar para esse sujeito, né? Vamos dar vida, né, literária a esse sujeito que nunca teve vida na literatura, nunca teve vida nas artes. As artes sempre se preocupou, né, só com o status quo, só com o homem rico, branco, né? É só você parar para pensar, por exemplo, esse dia eu estava fazendo esse exame na minha cabeça, né? Quais são os livros que tratam sobre o adultério feminino e viraram um grande livro por isso, né? Ilíada, nada, lá do Homero, Dom Casmurro, Madame Bovary, né? São Bernardo, do Graciliano Ramos. Ou seja, são vários livros que tratam de um possível adultério da mulher. Quais são os livros que tratam sobre possíveis adultérios de homens, que dão em grande coisa, que dão num grande enredo, que o grande trama do livro é descobrir se o homem traiu ou não traiu? Nenhum, né? Então, isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? Pode parecer pouco, mas quando a gente desconfigura a perspectiva de mundo que a gente tinha, né, a partir aí do Einstein, do Heisenberg, enfim, de outros, né? Eu botei 2 nomes aí porque também não é a minha área de especialidade. Tudo se transforma. Não é só a ciência, não é só a física, mas toda a perspectiva do mundo se transforma, né? E isso é muito interessante porque isso comprova um pouco o que o Einstein dizia, né? De que há uma certa relatividade na forma de a gente olhar para o mundo quando as regras são dadas diferentes, né? Agora que a gente traz outras regras, vão ter outros resultados de realidade. Né? A realidade não é um absoluto. A realidade que a gente enxerga, ela depende dos princípios que a gente coloca lá no início, certo? Enfim, a própria psicologia também vai mudar, né? Antes, lá no início do século, ali, a gente tinha uma ênfase muito forte no comportamentalismo, no behaviorismo, né? Em analisar o ser humano como estímulo-resposta, né? Muito parecido com os animais, né? No sistema de recompensas e punições. Então, o ser humano faria de novo aquilo que lhe recompensaria, né? Tudo aquilo que o ser humano seria punido, ele pararia de fazer, né? Ou seja, o pardal, né, das ruas, né, que te multa, ele vai te castrando, ele vai te proibindo, ele vai te controlando, ele vai te disciplinando a andar na velocidade tal, né? Então o ser humano perderia esse hábito, né? E o animal nada mais é isso, né? O cachorro senta, tu dá comida, né? Então ele vai sentar sempre quando tu der comida. Então ele vai tu tenderia a repetir certos comportamentos que seriam recompensados e teria parar certos comportamentos que seriam punidos, né? Só que a partir dos anos 40, anos 50, não, começa a se superar essa perspectiva aí, vendo que ela não tem um resultado muito condizente para aquilo que é o ser humano, né? Então eles vão expandir isso e para uma psicologia mais cognitivista, trabalhando com os processos mentais que tu enxerga as coisas, né? Os modelos que tu enxerga as coisas, os esquemas que tu enxerga a coisa. A coisa, né? Ela existe por si, só que como é que tu está aparelhado para interpretar isso? Né? A psicologia humanista também ela vai trazer o lado mais humano da pessoa, o lado mais fenomenológico, aquele lado que diz me conta o que tu está sentindo agora, o que tu vê em relação a isso, né? O poder da escuta do psicólogo e tal. Então vejam que são dois tipos de psicologia que vão focar muito na introspecção da pessoa, né? Nos conteúdos mentais da pessoa. Isso vai ter uma reverberação gigante para todos os âmbitos das artes, das ciências, etc. Certo? Bom, no Brasil, pessoal, a gente está falando, né, num período bem curioso aí, né? Um período de redemocratização a partir da queda do Vargas, ali em 45, né? A gente vai ter o Eurico Gaspar Dutra, né? Um militar colocado pelo próprio Vargas, criando uma nova Constituição em 46. O Vargas depois se elege através do voto popular, né? Então o Vargas sai, mas depois ele já consegue a eleição, até o momento que ele é muito pressionado, né? Enfim, como professor de história,
Mas enfim, eu vou encurtar aqui que eu já estou em 10 minutos. E ele vai acabar se suicidando, né? E depois do suicídio dele, há novas eleições, na qual o JK vence, né? Só que o Carlos Lacerda, o mesmo que odiava o Vargas, né? Vai acabar tentando dar um golpe, né? Tentando articular forças políticas ali para não deixar com que o JK assumisse. E a gente tem o chamado golpe preventivo, né? O golpe preventivo, para quem não sabe, é o único golpe legal da história do Brasil. O único golpe que serviu, né, para articular forças do exército para manter a legalidade, manter a Constituição, certo? Enfim, e aí a gente tem o JK entrando no poder, todo mundo com o JK, né? O plano de metas, os 50 anos em 5, o alto poderio de industrialização, inflação também acabou vindo junto, construção de Brasília, enfim. O JK faz seu mandato, naquela época não existia duplo mandato, e ele coloca o próprio Henrique Lott, né, o general que assegurou o golpe preventivo, no lugar dele, para tentar, né, uma eleição no lugar do JK. Só que surge um fenômeno populista aí que era o Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros se assemelha muito a alguns, né, figuras de hoje, porque ele era muito moralista, dizia que ia varrer a corrupção através de uma vassourinha, né, e tal. E ele acaba sendo eleito, mas ele não dura nenhuma gestação, ele não dura nem 9 meses no cargo, né? Se não me engano, são 7 meses quebrados. E ele vai acabar renunciando, né, achando que o povo ia pedir a volta dele, só que não, ele afundou o Brasil numa loucura e tal. E quem entra no lugar dele é o Jango, o João Goulart, né? O João Goulart era o vice dele. E o Jango, ele tinha todo aquele papo de que era comunista, de que tinha vínculos com a guerrilha da América Latina e tal. E o Jango, para ficar mais irônica a história, ele estava na China nesse momento. E a China que estava passando, né, recém pelas revoluções maoístas, né, e tal. Uh, todo aquele clima de socialismo e tal. E ele teria que voltar da China. Olha que cena maravilhosa, né? O vice teria que voltar da China e tal. E aí os militares não queriam de jeito nenhum, né? Eles já tinham adiado, né, o golpe lá que eles iam dar no JK 10 anos, né? Na real já tinham adiado 20 anos, porque desde o Vargas eles queriam tirar o Vargas do poder para botar, né, um militarismo capitalista lá nos Estados Unidos, né? E eles tentam, né, frear, né, a chegada do Jango. Só que a gente tem a chamada legalidade, né? Aqueles momentos famosos que quem é gaúcho já deve ter conhecido bem essa história, né? Do Leonel Brizola, né? Que vai resistir dentro do catete, né? Dentro lá da sua, né? Lá no Rio Grande do Sul e tal. E enfim, o Jango acaba conseguindo assumir e vai tentar implantar suas chamadas reformas de base. Ele não era um socialista no sentido, né, marxista da palavra, mas ele tinha vários projetos de uma esquerda bem forte, assim, reformas de base, ele tinha ideias de reforma agrária, etc. E ele começa indo bem, só que aos poucos ele vai meio que fazendo o que a esquerda geralmente cai, assim, que é essa coalizão com alguns pontos mais elitistas da sociedade para conseguir algumas reformas. Isso acaba não agradando nem gregos nem troianos, né? Tanto a direita vai acabar vendo nele um esquerdista radical e a esquerda vai acabar vendo nele um cara meio moderado ali e tal, tá fazendo pacto com a direita, tá fazendo pacto com o mercado, tá fazendo pacto com a elite, etc. E ele acaba perdendo muita força e a gente tem um golpe, né? Sempre quando algum cara perde bastante popularidade, ou há um impeachment, que nem aconteceu com o Collor, ou há um golpe militar, certo? E aí a gente vai ter um golpe que é bem drástico, porque é um golpe que vai demorar mais de 20 anos, não é um golpe que chega, que nem tá na Constituição lá, né? Colocar ordem, etc., e convocar novas eleições. Não, os militares já tinham esse plano em curso, né? Desde o Vargas, não conseguiram no Vargas, né? Porque o Vargas conseguiu colocar o Eurico, depois no JK, mas, né, sempre alguma ala mais progressista dos militares acabava meio que salvando, né, o Brasil dessa ala mais conservadora dos militares. Mas dessa vez não teve reação, até teve reação, né, houve uma guerrilha, mas essa guerrilha estava muito despreparada em relação aos militares. Então a gente vai ter uma ditadura civil-militar que vai de 64 até mais ou menos 67, primeiro momento, que é quando é feita uma nova Constituição, até o AI-5 em 68, que aí é a radicalização da ditadura militar, que vai estender até 85, quando
a gente vai ter as diretas já, enfim, uma abertura política, certo, gente? Esse é o contexto. Vou fechar aqui esse vídeo.